Então, a gente tem no primeiro gap aqui, que vai estar lá um pouquinho de yin, um pouquinho de yang, do físico, do energético, do mental, do consciencial e do espiritual, tá? O espiritual é quase que um zero de yin, mas tem, tá bom? Porque nada é absoluto nesse universo. Então, vamos fazer aqui só uma faixinha, só para ficar simbolicamente registrado de que nada é absoluto. Tá? Nem mesmo o espírito aqui que a gente conhece, ele é absoluto. Mas a questão é que vai diminuindo a concentração, tá? De yin e aumentando a concentração de yang. O que que isso representa? A sutilização dos corpos. Né? Tudo isso aqui é corpo. Corpo físico, corpo energético, mental, consciencial e espiritual são corpos. Tá? É como se fossem estruturas, sistemas que operam e funcionam. A única diferença entre eles é a questão da densidade manifesta. Conforme a gente vai subindo, essa densidade diminui e vai sutilizando, então, o corpo. Perfeito? Então, todos os aspectos, todos eles, até, como é que fala, até segunda ordem, né? Até compreensão, até entendimento maior, a gente precisa expandir a nossa consciência, talvez para quebrar essa regra, que ainda para nós é uma regra, tá? De que tudo no universo possui aspecto yin, possui aspecto yang, tá bom? Então fica essa ideia de que no corpo nós temos dois aspectos, o yin representando a parte estrutural, isso que a gente toca, isso que a gente sente, isso que a gente sustenta, isso que a gente movimenta, né, com as nossas articulações, músculos, estômago, pulmão, coração, isso tudo é parte estrutural densificada. Ainda dentro do corpo físico, como um todo, existe o aspecto função. Percebe que a função ela é impalpável? Eu não consigo, eu posso pegar o estômago com a minha mão, mas eu não posso pegar a digestão com a minha mão, porque a digestão é uma função do estômago. Eu posso segurar o pulmão, mas eu não posso pegar a respiração. Percebe? Então é nesse sentido da parte materializada estrutural e para que serve essa parte, né? Qual é a função dela? Então essa é a diferença entre o yin e o yang em todas as dimensões. A questão é que vai mudando um pouco a configuração de acordo com o patamar que nós estamos fazendo a avaliação, de acordo com o grau aqui, né? Quando a gente passa para o mundo das energias, a gente ainda tem um pouco mais de yin do que de yang, tá? Pasmem vocês, mas como isso aqui é um mundo energético, mesmo o aspecto yin, ele é impalpável. Eu já não consigo mais pegar com as mãos. Por quê? Porque já passou até pela função que é física e eu não consigo pegar, então que dirá pegar o aspecto yin energético? Não tem como, porque ele já está um degrau acima do corpo biológico, do corpo físico. Tá? Então, essa é a sacada do entendimento. Tá? Mesmo dentro da parte estrutural, tem uma parte que é impalpável, uma parte que é sutil, que é a função. E a função eu não consigo pegar. Se eu não consigo pegar, em relação ao corpo físico, ela é yang. Mas, se eu for fazer uma comparação da função física com o aspecto yin energético, o yin energético se torna yang e a função física se torna yin. Percebe que é tudo uma questão de relação com o que eu estou relacionando? É isso que difere o yin do yang, tá bom? Quando a gente coloca num gráfico assim estabilizado, não quer dizer que ele é aquilo. Ele está aquilo em relação a. Então vai ter que ter sempre um ponto de referência para eu fazer a relação entre os dois. Porque nada é absoluto e está tudo se transformando o tempo todo. Então, se eu separar o aspecto yang do físico e o aspecto yin do energético, eles vão inverter essa polaridade. Porque não faz sentido, percebe?
manter exatamente imutável, sem transformação, se eu estiver fazendo uma relação entre dois mundos diferentes. E é aí que a mente dá uma bugada, assim, né? Que dá aquela, uou, mas como assim, Guilherme, né? Como pode... Exatamente, tá? Grande parte da nossa dificuldade humana, aí eu estou falando do ser humano como um todo, de entender os aspectos sutis da nossa própria existência é com base na questão de que nós avaliamos tudo a partir do ponto físico. Nós estamos fazendo avaliações e interpretações dos mundos sutis, inclusive do mundo espiritual, com base no que nós vivemos no mundo físico. Só que é totalmente diferente. Uma, porque começa essas inversões de jogos, eu estou avaliando a partir daqui, né? As polaridades vão se transformando a partir das avaliações que eu faço, né? Então, a gente tem que ter hoje uma percepção, uma clareza maior de que qual mundo eu estou tentando falar, de qual mundo eu estou tentando explicar, né? Em que parte eu estou tentando ser mais claro. Então, a gente precisa fazer o desenho. O desenho ele ajuda a gente pra caramba. Eu bati uma foto já disso aqui, depois eu mando para vocês. E vou tentar recriar isso aqui também em computador, alguma coisa assim, para ficar uma imagem um pouco mais sólida, né? Um pouco mais fácil da gente fazer a leitura. Apesar de que o desenho eu achei que ficou até bonitinho, assim, até me orgulhei do meu desenho. Então vamos lá, só para vocês entenderem, né? Na parte corporal, estrutura, função. Beleza, estrutura é yin, função é yang em relação ao corpo. A hora que a gente passa para a densidade superior, que seria a densidade 2, eu vou colocar até os números, tá? Para facilitar. Isso aqui, ó, essa chave aqui do físico, é o que nós chamamos de densidade 1. Bem palpável, tá? A densidade 2, ela representa o energético, na visão da medicina chinesa. No energético, nós temos um aspecto vibração ou vibracional. Tá? Vibração baixa, vibração alta. Apesar de que tudo isso aqui é energia, tudo isso aqui é vibração, tá? Todos. Mas, só para a gente identificar o que seria o polo positivo, o polo negativo. O negativo representando o yin, ou a baixa vibração, tá? E a vibração alta, o polo positivo, yang, dentro da 2D, da densidade 2, tá? Aqui no aspecto central, que é o aspecto da nossa mente, que é o aspecto 3, ou a terceira densidade, nós temos na parte yin, tá? Na parte mais densa da nossa mente, razão e emoção, que também tem uma certa diferença entre um e outro, tá? Entre razão e emoção, mas eu fui percebendo ao longo, principalmente aqui da mentoria, que as emoções elas também são yin, porque elas são construções racionais. Pasmem vocês, né? As emoções elas também são racionais, elas também são padrões mentais construídos previamente para que a gente acesse aquela emoção. O que difere, então, razão e emoção dentro da mente é a inspiração e a sabedoria, que é o que transcende esse local previamente escrito, né? Onde estão as nossas histórias, as nossas crenças, os nossos padrões mentais, tá? Toda essa parte estruturada, seja ela racional ou emocional, ela já foi construída previamente. A inspiração, a sabedoria e o processo de criação, muitas vezes, ele liberta a gente dessas bases sólidas, previamente construídas, que não são nada sólidas, pelo contrário, elas são totalmente mutáveis e passíveis de transformação. Tanto é que o próprio conhecimento científico ele vem se atualizando e a gente vai acreditando, né? Então, antigamente a Terra era plana. Mas assim, não é que hoje a gente olha e virou até chacota, né? Virou meme da internet esse lance da Terra plana. Mas a questão é, até
200, 300 anos atrás, as pessoas, não sei exatamente se era isso, tá? Mas mais ou menos, as pessoas tinham certeza de que a Terra era plana. Pouco mais, né? E era uma certeza científica. As pessoas, de fato, acreditavam que a Terra era plana. E ninguém contestasse. Se alguém falasse o contrário, ia para a fogueira. Era morto, era preso, porque era um atentado contra a humanidade pensar diferente. E aí, conforme vai evoluindo, as pessoas vão se acostumando, ou talvez entendendo um pouquinho melhor a ideia, e aí vem alguém falando, não, a Terra é redonda. Redonda, né? Uma pedra, né? Tipo uma pedra redonda, assim, né? Meio disforme, mas é mais arredondada do que achatada. Percebe? Que aí isso passa então a ser verdade e aquela outra que era verdade absoluta é descartada. Então, o que aconteceu? A crença ou a razão, ela foi substituída. Por quem? Por uma inspiração, por uma sabedoria, por um conhecimento novo. Então, o tempo todo, esses aspectos mentais estão ali sendo substituídos e trocados uns pelos outros, conforme a gente vai avançando. Da mesma forma como eu colocava esse binômio mental, razão-emoção, sendo razão yin, emoção yang, e hoje eu passei a emoção para junto da razão. Olha que interessante. Eu quebrei um conceito a partir de sabedoria e expansão de consciência, de que as emoções elas não têm nada a ver com o yang. Pelo contrário, elas são sedimentos bem densos, bem pesados, bem yin dentro dos aspectos mentais. Tá? Então, o que é yang? Aí eu passei a procurar isso. Eu falei, se eu acredito, então, que a emoção hoje ela é yin, o que é o yang? Né? Aí vem algumas palavras que ainda podem ser substituídas ou encontradas outras que se encaixem melhor dentro desse local, mas inspiração e sabedoria são algumas que eu escolhi para pôr agora, temporariamente, talvez. Tá? Ou não.